Glória a Deus, irmãos. Quantos aqui estão felizes com o Senhor nessa tarde? Nosso pastor, o pastor Nato, pediu para eu trazer a palavra nessa tarde tão alegre, nos 3 cultos de hoje. Sou o pastor Márcio, sou o pastor aqui da Aliança Kids Ágape, junto com a minha esposa Samara. Também temos nossa rede de casais. Então, é uma alegria estar com vocês. Se puder subir um tangedor aqui para nós, irmãos. Como é bom estar com vocês aqui nessa tarde. É um tempo alegre. E eu entendo, irmãos, que o Senhor quer nos despertar para viver algo novo da parte dEle. Sabe, é uma necessidade para nós discernirmos tempos que a gente está vivendo. Eu sei que quando chega o final de ano, geralmente a gente fica um pouco mais sensível para algumas coisas. A gente começa a fazer planos. Eu creio que todos nós aqui fizemos planos, fizemos metas, estabelecemos alguns alvos para a nossa vida, e é natural e é bom isso, né? Pensar no que vai acontecer. Alguns pensaram assim, olha, esse ano eu vou emagrecer, eu vou para a academia, ou eu vou buscar mais, ou eu vou iniciar um plano de leitura bíblica. Enfim, a gente planeja, irmãos. É maravilhoso. A gente estabelece alvos. Mas, irmãos, uma coisa precisa falar mais do que qualquer um desses alvos que esteja à nossa frente, que é o desejo de ser profundo no Senhor, amém? Faz sentido isso? Sabe, a nossa esperança é uma vida firmada no Senhor. Quer um conselho? Quer ver os planos de Deus acontecendo na tua vida? Quer ver Deus te direcionando? Não são chaves antigas que a gente precisa receber. Nós precisamos lembrar que é um lugar de profundidade na presença do Senhor, que é um lugar de desejo na presença do Senhor. Esse tempo de pandemia mostrou para o mundo, ao que eu costumo dizer, 2 realidades que a igreja do Senhor já deveria saber. A primeira realidade, irmãos, é que a gente não está no controle de absolutamente nada. É Deus que está no controle de tudo. E a segunda realidade é que a gente vai morrer. A igreja do Senhor deveria conviver com essas 2 verdades durante todo o tempo. Mas o mundo entendeu aquilo que eu creio que nós pelo menos já deveríamos ser entendido. Que coisas que podem ser abaláveis, elas serão abaladas. E é por isso que eu preciso avaliar aquilo que tem sido prioridade na minha vida. Aquilo que eu tenho buscado mais na minha caminhada. Todo mundo aqui teve algum jeito ou pensa, como é que foi o nosso ano, né? Será que 2021 foi um ano bom? E a gente começa a estabelecer critérios para avaliar se esse ano foi bom ou não foi. Eu costumo lembrar, será que talvez eu tenha pago minhas contas, eu tenho adquirido alguns bens materiais, eu tenha comprado algumas coisas, mas irmãos, tudo isso é bom, mas não é o mais importante. É como um atacante de um time que dribla toda a zaga adversária, mas na cara do gol ele chuta para fora. Eu observar que eu talvez esteja avaliando a minha vida, a minha felicidade, ou o meu crescimento, por aquilo que aconteceu comigo, ou aquilo que eu ganhei ou comprei. Enquanto talvez para nós, um ano bom seja um ano que eu aprendi a depender e confiar mais no Senhor. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Tudo aquilo que pode ser abalado, Jesus vai abalar. Ele já tem feito isso. Tudo aquilo que pode ser chacoalhado, Jesus vai chacoalhar. E é por isso que eu preciso observar o meu coração e lembrar. O que eu tenho me apegado é eterno ou passa? A traça corrói, a ferrugem come ou é eterno? Aquilo que eu tenho me abalado? O que muda esse mundo, irmãos, não é só o conhecimento mental que Jesus morreu, mas a revelação de que Ele ressuscitou e agora Ele está vivo através da igreja dEle. Jesus é fiel e Ele espera de uma igreja fiel, que deseja Ele, que tem prioridades e que permanece. E é um pouco disso que eu quero falar convosco nessa tarde, amém? Abra sua Bíblia comigo, na 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 5º. 2 Timóteo 4, 5. A palavra do Senhor, na NVI, a palavra do Senhor diz assim: Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos e faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate.
eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa de justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Versículo 9. Procure vir logo ao meu encontro. Destaque esse versículo 10, irmãos. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Vamos orar mais um pouco nessa hora. Papai querido, nós clamamos por revelação da tua parte. Deus, muda esse ambiente. Nós anulamos toda distração e damos lugar, Deus, à iluminação do teu Espírito. Visita, Deus, cada casa que tem nos acompanhado online nessa hora. Cada casa aqui representada, Deus, e visita o nosso coração, papai, porque a gente é dependente do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sei que é necessário um tempo onde a gente entenda que tudo depende de Deus. Nesse púlpito hoje eu não vou falar nada novo, mas eu quero lembrar algumas verdades antigas. Tudo é dele. A gente caminha por amor a Ele. A obra que a gente toca é dele. As ovelhas que a gente pastoreia são dele. Eu lembro que de manhã, antes de vir para a igreja, eu fiz uma oração. Eu pedi assim: Senhor, não me deixe atrapalhar os planos que o Senhor tem para a tua igreja nesse domingo. Porque, irmãos, é dele essa obra, é tudo para ele. E onde é que a gente está nesse texto? Quero contar para vocês a história de um homem chamado Demas. A gente não lembra muito dele. Na verdade, é citado muito pouco desse homem na Bíblia. Não é escrito nenhuma linha na palavra de algo que ele tenha dito. Mas Paulo cita esse homem 3 vezes nas suas cartas. A primeira citação de Demas é lá na carta de Paulo aos Colossenses. No finalzinho da carta, Paulo manda uma saudação. Paulo manda um salve para Demas, ele cumprimenta Demas. Ele manda um alô para Demas no final da sua carta. Até então a gente não sabe quem é. Mas lá na carta de Filemão 24, Paulo vai um pouquinho além. Paulo cita de novo Demas não como somente um conhecido, ou um amigo, ou um companheiro. Mas ele fala que Demas, junto com Marcos e junto com Lucas, eles foram cooperadores. Essa palavra cooperadores, ela fala no original, literalmente, alguém que trabalha do meu lado. Alguém que trabalha em algo semelhante a mim. Ou seja, eu não tenho aqui somente um ajudador, um conhecido, um colega, alguém que me ajudou em algum dia, mas eu tenho alguém que fazia algo junto comigo. Alguém que trabalhava ao meu lado. Demas era esse ajudador, esse cooperador. Mas sabe, algo aconteceu. Nesse texto que a gente leu agora, eu não tenho Paulo mais como um jovem e dinâmico apóstolo no auge do seu ministério. Eu tenho um velho apóstolo que já sabia da sua partida. E agora ele fala para Timóteo, um jovem pastor: Timóteo, Demas, aquele meu antigo cooperador, ele amou o mundo e me deixou. Eu não sei vocês, irmãos, mas tem alguns textos tristes na Bíblia, que a gente lê e fica triste. Para mim esse é um deles. Alguém que começou bem, é o típico exemplo de alguém que começou bem, mas que termina mal. É interessante lembrar que Paulo escreve sobre Demas durante 2 prisões que ele passou. Lá em Filemão, Paulo está preso pela primeira vez em Roma. E ele manda um alô, ele manda uma saudação, ele cumprimenta e lembra de um colega de ministério que caminhou ao lado dele. Agora passou-se muito tempo, as situações externas de Paulo mudaram, mas eu percebo que o coração do apóstolo não mudou. Mas as situações externas de Demas mudaram e o coração daquele homem mudou. Porque agora Paulo se entristece e fala: Timóteo, Paulo estava preso. Paulo era um velho apóstolo preso. E ele fala: Timóteo, aquele que estava ao meu lado me desamparou e amou mais esse mundo. Algumas versões mais antigas falam: ele amou o presente século e foi para Tessalônica, para uma cidade. Irmãos, a gente não sabe muito bem o que se passou no coração daquele homem. A gente aqui pode especular o que talvez tenha acontecido.
Talvez ele tenha amado mais o dinheiro, talvez amado o sexo, talvez tenha amado, enfim, as coisas boas dessa vida, mas uma coisa é certa, um homem que caminhou num propósito, desistiu. Um homem que um dia viveu ao lado de gigantes da fé, imagina Paulo, Lucas, João Marcos e Demas, ele foi chamado para aquilo. Então, irmãos, esse texto também é para nós. Porque pode parecer óbvio e redundante, mas todos aqueles que caíram um dia tiveram de pé. Todos aqueles que se afastaram da fé, um dia tiveram na fé. E esse homem mostra que sim, há um alerta para a nossa vida. A Bíblia só diz que Demas amou o mundo e foi para Tessalônica. Ele não dá mais explicações. Mas eu creio que talvez se esse homem tivesse sido restaurado, a Bíblia citaria. Se ele tivesse voltado para a fé e fosse relevante, a Bíblia diria. Mas uma realidade que nós temos, esse homem abandonou a fé. Ir para outro lugar me fala da ausência de um propósito. Ele caminhou por conta, ele saiu da direção pastoral. E entenda isso, cuidado com isso. Caminhava debaixo da bênção pastoral e saiu para um lugar de vontade própria. Saiu da obediência para um lugar de vontade própria. Saiu do discipulado de Paulo e foi para Tessalônica porque amou o mundo. A gente não sabe, irmãos, o que afastou esse homem dos caminhos do Senhor. Mas é interessante lembrar, inclusive, quando Paulo escreve isso para Timóteo. Antes de falar de Demas, Paulo estava falando de quê, irmãos, para Timóteo? Timóteo, eu completei a minha carreira. Eu guardei a minha fé. Eu estou terminando a minha corrida. Eu sei que o meu fim está próximo. Então guarda aquilo que é teu, porque a minha já está cumprida. E depois disso ele falou, olha, mas cuidado, porque alguns amaram o mundo e se afastaram. É como se Paulo estivesse falando para aquele jovem pastor, Timóteo, cuidado. Timóteo, presta atenção, porque um teve no teu lugar, um amou o Senhor como você, um teve na carreira, no ministério como você esteve, mas ele preferiu amar o mundo. Paulo está falando de recompensa, irmãos, de vida eterna, de coroa, e essa coroa só é entregue para aqueles que permanecem. É por isso que eu perguntei sobre 2022, irmãos, a gente às vezes tem tantos planos, metas e alvos, mas parece que nós temos a tendência de tirar Deus desses planos. Meus irmãos, se os nossos planos de sucesso, de futuro, de carreira e de ministério não incluírem Deus, os planos dele e a glória dele, irmãos, tem algo errado conosco. Porque eu falo aqui de um homem que entendeu que sucesso era fidelidade a Deus, porque todos nós admiramos a vida de Paulo, amém, irmãos? Todos nós queremos ser como Paulo, mas, irmãos, certamente não queremos sofrer o que Paulo sofreu. Olha o que é a fidelidade. Eu não estou dizendo que caminhar com Deus é ruim, longe disso. Eu não estou dizendo que ser fiel a Deus é ruim, nada disso. Mas, irmãos, eu quero dizer que a fidelidade ao Senhor mudou a vida de Paulo. Levou a Paulo para outros lugares. E só escreve uma história, no final das contas, aqueles que decidem permanecer apesar de circunstâncias. Não são elas que nos mudam. Encontramos em Demas alguém que talvez tenha amado mais as bênçãos de Deus do que o Deus que dá a bênção. Alguém que tenha amado mais aquilo de bom que Deus nos permite do que o Deus que permite todas as coisas boas. Por isso esse texto me fala de algumas advertências. Durante toda a palavra a gente lê de alguns cuidados que nós temos que ter com esse mundo. Um exemplo é 1 Coríntios 10, 12. Quando fala, olha, aquele que julga está de pé, cuidado. Vigia para que não caia. A primeira lição que eu aprendo nesse texto são prioridades, irmãos. Prioridades, porque opções para nós nunca vão faltar. O grande problema desse tempo é que tem opções demais, e talvez os grandes problemas que nós enfrentamos é que tem opções demais no nosso coração. O nosso problema não é falta do que fazer, mas é falta de ter prioridades no Senhor. Porque, irmãos, quando o homem na terra decide honrar uma visão que está no céu, meus irmãos, esse homem vira alguém perigoso. Porque para esse homem, preços não podem mais comprá-lo, e é o que precisa recair sobre nós como igreja hoje. Homens na terra que tenham prioridades no céu, homens na terra que decidem não olhar para aquilo que está ao redor, mas para olhar para quem Deus é. Nós não sabemos o que de fato aconteceu com esse homem. Talvez ele tenha abandonado Paulo não por problemas, mas por coisas boas que aconteceram na vida dele. Mas, irmãos, um dia coisas
roubaram o lugar de Deus na vida daquele homem. Um dia um homem que permanecia e caminhava ao lado do Senhor, abdicou de uma posição no Senhor porque amou o mundo. E como isso é sutil. Entenda isso, irmãos. Se as minhas prioridades não estiverem no Senhor, algo que não é o Senhor vai roubar essas prioridades da minha vida. Se o meu coração não estiver no Senhor, um lugar de desejo, e não em um culto, mas todos os dias, irmãos, algo que não é o Senhor vai roubar esse lugar. Ninguém que se afastou do Senhor caiu de uma hora para outra. Eu tenho convicção disso. Você pode até ter dito, olha, mas fulano estava aqui, do nada ele caiu. Não, irmãos. Toda queda externa, ela primeiro acontece dentro. Todo mundo que caiu um dia é porque deixou de olhar para o Senhor. Deixou de desejar o Senhor. E você me pergunta, mas como, pastor? Como vencer o mundo em tempos tão difíceis? E meus irmãos, muita coisa já foi escrita. Mas eu procuro a resposta na Bíblia. Eu insisto em acreditar que para qualquer pergunta que nós tenhamos, a palavra de Deus responde ela. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Qual é a vitória que vence esse mundo? É a nossa fé. É continuar crendo. Porque, irmãos, fé não me fala só da capacidade das minhas mãos tocarem algo para receber algo do Senhor. Não, irmãos. Eu lembro que essa semana eu estava com o pastor Joane no monte, né? E a gente estava, não quero expor aqui não, irmão. A gente estava conversando com o irmão que se achegou a nós. E ele falou assim, algo que me entristeceu muito. Ele falou assim, irmão Márcio, irmão Joane, eu lembro que quando eu estava na prova, eu vinha muito para cá para o monte. Mas agora que eu estou na bênção, eu quase não venho mais. Irmãos, isso não é fé. Fé não é moeda de troca para eu receber de Deus aquilo que eu quero que Ele me dê. Mas é uma convicção de que Deus tem o melhor para mim, independente do que eu tenha que passar. Fé, irmãos, é fidelidade em um Deus que me criou. Você sabe de uma coisa? A gente é pentecostal, não é só para cair no manto ou para rodopiar, mas nós entendemos como pentecostais que Deus fala conosco e tem prazer em dirigir o seu povo. Irmão, você já parou para pensar nisso? Deus que criou todas as coisas tem uma opinião ao seu respeito. O Deus que criou nada, do nada criou tudo. Do que não existia, Ele criou aquilo que existe. Ele tem uma opinião ao teu respeito. Meus irmãos, isso deveria nos constranger. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, era para a gente se rasgar, celebrar, chorar e rir ao mesmo tempo, porque Deus direciona o seu povo. Irmãos, o que vence o mundo é a nossa fé. Lembre disso, declare isso para você mesmo. O que vence o mundo não são estruturas, não são estratégias, todas elas são boas, irmãos. Mas é fé, isso não mudou. O antídoto para uma geração de Demas, uma geração que começa bem, começa a caminhar, mas não termina, é fé. Convicção de que eu sirvo a um Deus pessoal e que Ele tem planos para mim. E o meu sucesso, irmãos, não é alcançar aquilo que eu quero, mas é eu olhar para Ele e dizer, Senhor, a Tua vontade é melhor que a minha. Isso é sucesso, irmãos. Sucesso não é ter tudo, irmão. Sucesso é alinhamento a uma vontade de Deus. Sucesso, irmãos, não é conquistar todas as coisas. Isso é bom. E eu espero que nós sejamos o povo que conquista o que queremos. Mas, irmãos, sucesso não é isso. Sucesso não são seguidores em redes sociais. Sucesso não são simplesmente promoções ou cargos. Tudo isso não tem problema. Mas sucesso é fidelidade. Meus irmãos, eu estava lembrando de um filme que eu vi há muito tempo, não lembro o título. Mas aquele filme, um jovem pastor, ele chega numa zona rural. Eu creio que todos já viram um poço, né? Tiraram água de um poço. E lá naquele lugar tinha pouquíssima água, né? E uma senhora já bem idosa fala uma frase para ele que me marcou. Ele procurando água naquele lugar e com dificuldade, ela falou assim, meu filho, há apenas uma coisa para se fazer quando o reservatório seca. Nós precisamos ir mais profundo. Há somente uma coisa, e para a nossa vida isso é real também. Quando a fonte seca, quando eu percebo que o mundo começa a me seduzir, e eu não falo mundo, irmão, somente de coisas ruins. O nosso problema não é só coisas más, porque se pecado fosse de todo ruim para a nossa carne, nós não precisaríamos falar, não peque. O problema são talvez coisas boas que se tornam ídolos no nosso coração. Irmãos, ídolo
não é uma estátua de madeira, de barro. Ídolo é tudo aquilo que o meu coração deseja mais do que o coração de Jesus. É tudo aquilo que eu desejo, que eu quero, não aquilo que minha boca fala, mas aquilo que as minhas atitudes mostram, que amam mais a Jesus do que o próprio Deus merece ser amado. Meus irmãos, a nossa fé não depende tanto daquilo que está ao nosso redor, mas depende daquilo que está dentro. Talvez o erro de Demas olhou demais para aquilo que estava ao redor dele, para circunstâncias, para situações, esqueceu de olhar para um propósito, irmãos. A igreja do Senhor precisa ser evangelizada ainda hoje. O evangelho, irmãos, não é só para evangelização, não é só para eu entrar na vida com Deus, mas toda a vida com Deus eu tenho que me lembrar. Há um Deus que me governa, há um Deus que cuida de mim, há um Deus cuja palavra precisa ser confiada. Aquilo que determina a minha vida não é o que está ao meu redor, mas é aquilo que está dentro. Não são circunstâncias que me cercam, mas aquilo que eu carrego no meu interior. Por isso, irmãos, não depende tanto daquilo que fizeram com você. O que determina a tua história não é o que você está vivendo hoje. Não são as circunstâncias que te cercam, não são os gigantes que se levantam contra você, não é o nome dos seus pais, não é o lugar de onde você veio, não é a pobreza ou a sua riqueza. O que depende da sua história é da sua fidelidade ao Senhor. Porque é isso que vai te levar para o propósito. É ser fiel, é relembrar que tem um Deus que controla a minha vida. Jeremias 17:7, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor e cuja confiança nele está. Porque sabe de uma coisa? A Bíblia não é somente promessas de dias fáceis e bons. A Bíblia não é somente faz promessas de primaveras cheias de flores, não, irmãos. A Bíblia faz promessas também de invernos que vão ser frios, de lugares que vão ser áridos, de tempos de escassez também. Irmãos, a gente vai caminhando entre tudo isso. A Bíblia não faz promessa de que a minha vida vai ser perfeita, porque se você for olhar de Gênesis a Apocalipse, essa palavra me fala de homens que passaram por lutas e por provações, mas que permaneceram no Senhor. Lutas e dificuldades, mas homens que, apesar de circunstâncias que estavam ao redor, escolheram permanecer no Senhor. E se talvez a gente fosse dar um título para essa palavra, seria uma vida de fé. Irmãos, ao contrário da geração de Demas, não se trata somente do jeito que eu começo a caminhar com Deus. Não se trata somente de começar bem com o Senhor, mas de permanecer ao lado dEle. Uma vida de fé, irmãos, me fala de duas palavras: paciência e esperança. Paciência, irmãos, para eu entender que a promessa ainda não se cumpriu, e enquanto não se cumpriu, eu não vou deixar de crer. Como a gente estava cantando agora, é lindo, é maravilhoso. Não importam as circunstâncias, eu sou um adorador, irmãos, é isso que nos conduz a um lugar de bênção no Senhor. Adorar apesar de circunstâncias, glorificar a Deus apesar daquilo que acontece. Mas uma vida de fé, irmãos, também me fala de esperança, de eu me apegar no futuro, de eu entender que aquilo que Deus promete, irmãos, é verdadeiro. De que uma vida vivida com Deus vale a pena sim. Não importa o que precisamos passar ou lutar. Há um clamor no coração de Deus por uma igreja fiel a Ele, que ame Ele, que deseje Ele. Eu acho incrível que durante todo o Antigo Testamento, o Senhor se apresenta como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Um Deus de gerações. Um Deus que continuou apesar das impossibilidades. Irmãos, é lembrar que Deus escolheu para começar a história dele nesse mundo, para reescrever a história de fé, um homem que não conhecia ele, que tirou um homem do meio de uma terra e mandou ele para um lugar onde ele nem sabia. Um homem que casou com uma mulher estéril e só teve um filho depois dos 90 anos. Que esse homem que casou com uma mulher estéril teve um filho que também casou com uma mulher estéril, e esse filho também casou com uma mulher que é estéril. Irmãos, Deus faz questão de nos mostrar que tudo aquilo que a gente caminha com Ele não tem nada a ver com as possibilidades desse mundo, mas tem a ver com a nossa fé, de que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Irmãos, independente de situações do bem ou do mal, vale a pena eu confiar no Senhor.
Vale a pena eu acreditar nesse Deus. Porque um relacionamento com Deus depende de esforço, depende de determinação. Meus irmãos, deixa eu te falar algo, a nossa vida com Deus não é vivida através de um DVD num sofá tranquilo, num sofá confortável. Não é vivida em um livro que eu leio balançando numa rede, num dia agradável. Não, irmãos. Caminhar por fé é eu todos os dias entender que eu tenho uma porção no Senhor e que independente de circunstâncias o propósito jamais se altera. Isso é fé. Vida de fé, irmãos, é paciência e esperança. E uma frase que eu anotei aqui, eu não sei de quem é, mas eu li ela há muitos anos atrás. Que a fé no meu futuro altera o meu presente todos os dias. Que a fé no futuro, a fé nas promessas de Deus, a fé em quem Deus é, a confiança em quem Deus é, altera o meu presente todos os dias. Meus discípulos sabem que eu gosto muito de ler. E talvez o estilo literário que eu mais gosto são biografias. Os livros que mais mudaram meu coração foram biografias. Eu estava lembrando de uma que me marcou profundamente. O nome desse livro é Uma Longa Caminhada Rumo à Liberdade. É a autobiografia de Nelson Mandela. E ele conta, irmãos, esse livro de quando ele viu a primeira vez a neta dele. Mandela já estava há 14 anos preso e condenado a trabalhos forçados por ter se levantado contra um regime de apartheid na África do Sul. E esse homem conta que em meio a trabalhos forçados, para não perder a sanidade mental, para não esmorecer, para não enlouquecer, aqueles homens, ele e seus colegas, eles cantavam. Cantavam, irmãos, lembrando da família, cantavam lembrando do lar, cantavam lembrando de onde eles tinham vindo, cantavam lembrando do mundo lá fora, ao contrário, eles enlouqueceriam. Meus irmãos, aquele povo que não via liberdade cantava, eles declaravam aquilo que os olhos deles não viam, eles declaravam aquilo que os olhos deles não conseguiam contemplar, independente do tempo que tinha passado. Uau, isso é fé. Eu manter o meu coração aquecido, independente de se eu estou vendo ou não a promessa se cumprir. Mas não é esse o ponto. Ele relata que depois de 14 anos preso, ele foi autorizado a ver a sua filha, que ele não via desde criança, uma pequena menina, e agora era uma mulher. E ele conta que ela correu até onde ele estava, ela abraçou ele, e ele chorou muito naquele dia. Ela não estava só naquele dia. Por trás dela, nos braços, havia uma pequena bebê. Aquele homem que só tocava em enxada e em picareta, pôde segurar nos seus braços uma bebê recém-nascida. E ele declara, olha, hoje nesse dia, nenhum homem no mundo se sentiu mais feliz do que eu. E é interessante que naquela cultura que ele vivia, era uma cultura tribal africana, era de costume o avô dar o nome dos netos. E ele escolheu o nome da sua neta. Eu não sei se a pronúncia é essa, irmãos, mas ele colocou o nome dela de Zaziwe, que significa literalmente esperança. E ele declara, depois disso, esse nome tem um significado especial para mim, porque mesmo em todos os anos de prisão, a esperança nunca me abandonou. E ela agora não vai me abandonar jamais, porque eu estou convencido de que essa criança fará parte de uma nova geração para a qual o apartheid será apenas uma lembrança distante, porque esse é o meu sonho. Irmãos, o homem, e Mandela não foi solto aquele tempo, ele ainda passou outros 13 anos preso. Mas para aquele homem, irmãos, havia uma realidade. Circunstâncias que estavam ao redor dele não determinavam as esperanças que o coração dele nutria. E para nós, irmãos, nós temos o Senhor do nosso lado. Nós temos a Jesus do nosso lado. Então a fé que eu vivo hoje, a fé que eu tenho no meu futuro, a fé que eu tenho nas promessas, vale a pena. E elas mudam o meu presente em todo o tempo. Meus irmãos, até para aqueles que, diferente de Mandela, não viram as promessas sendo cumpridas, meus irmãos, a vida de esperança vale a pena. Para mim, irmãos, a grande tragédia do cristianismo são homens sem perspectiva de futuro. Homens que vivem a sua vida sem perspectiva de eternidade. E talvez as nossas grandes guerras por amar o mundo é porque as nossas expectativas ainda estão tão fincadas nesse mundo.
A gente vive fazendo, comprando, gastando, vivendo como se eternidade não fosse real. Como se o tempo não estivesse passando. Um dia desse eu tinha 15, hoje eu tenho mais de 30. Como se Jesus não fosse voltar e você vai continuar ouvindo desse púlpito todo final de semana. Jesus está voltando, o tempo é breve. Irmãos, é tempo de uma entrega mais profunda ao Senhor. Porque é claro o mandamento bíblico, é claro aquilo que está na palavra, uma criança entende. Nós tivemos pela manhã no culto de hoje um menino de 7 anos que entregou a vida ao final do culto. Porque uma criança entende. 1 João capítulo 2, versículo 15, não amem o mundo. Irmãos, deixa eu te falar algo, esse mundo passa. E eu quero te dizer, é possível sim. Eu viver uma vida caminhando com Deus em autoridade, em profundidade. Eu não preciso, irmãos, quando eu tenho uma fé fundada no Senhor, que os fatos externos mudem para que o meu coração continue desejando Ele. Eu não preciso que as circunstâncias sejam favoráveis, eu preciso enxergar as coisas de uma perspectiva nova. Olhar para o Senhor, porque irmãos, não é normal desejar parar, não é normal não crer em milagres, não é normal uma vida de inconstância, não é normal uma vida com Deus arrastada. Ah, pastor, agora o crente não pode se sentir fraco, desmotivado em algum momento? Pode, irmãos, pode, porque aqui não tem nenhum super-herói da fé, mas eu quero dizer algo, irmãos, não é natural eu achar que desistir vai fazer com que a minha história seja mais fácil, não vai, irmãos. A partir do momento que você teve uma experiência com o Senhor, eu digo para você, o seu lugar não é no mundo. Esse mundo não pode te satisfazer porque tem coisas mais profundas. Irmãos, nem para ser desviado você não presta mais, irmãos. Deus já te marcou. Deus já te marcou. Deus já te mudou, irmãos. A vida que vale a pena ser vivida, ela não é determinada por aquilo que está fora de mim, mas por aquilo que está dentro. Porque eu conheço pessoas que têm passado por lutas piores do que as suas, e eles têm visto nessas lutas oportunidades de crescer no Senhor. Você não sofre sozinho. Às vezes me conformo porque todos os homens dessa palavra sofreram e passaram por provações de fé, mas eu acho que Imperatriz do Maranhão, no ano de 2021, Deus vai me poupar. Eu digo, Deus não vai lhe poupar, irmãos, porque a sua fé, se ela for fé, ela vai ser provada, irmãos. Mas caminhar com o Senhor é bom. Viver propósito dele é bom. Ruim, sabe o que é, irmãos? É caminhar nesse mundo. Caminhar com Deus não é chato. Caminhar com Deus não é tedioso. Netflix é chato, mas caminhar com Deus, eu digo, não é chato. Porque, irmãos, nada pode parar promessas fundamentadas no Senhor. Deixa eu te dizer algo. Aquilo que sai da boca de Deus não é uma hipótese, mas é uma realidade. O que Deus declara a meu respeito não é questão de si, é questão de quando. A palavra que sai da boca de Deus, ela não me informa, ela me transforma. Esse é o poder de Deus, transformação, mudança de vida. Por isso, irmãos, quando alguém tenta parar o que Deus prometeu para mim, eu não entendo que essa pessoa está tentando me parar. Essa pessoa está tentando parar aquilo que saiu da boca de Deus, irmãos, isso é impossível. Você permanecer crendo, irmãos, as promessas vão se cumprir, mas aí há um lugar de permanência que é só seu. Ah, irmãos, como eu sei que mais do que no meu coração e mais do que no coração do pastor Nonato, o que Deus sonha é uma geração que se levanta crendo que é aquilo que Deus disse que é. Caminhar com Deus, irmãos, não é difícil, permanecer não é difícil, é olhar para Ele e conseguir contemplar de que o que Deus tem para a nossa vida é infinitamente melhor, mais recompensador e mais profundo do que esse mundo tem. Como um dia o pregador Charles Spurgeon escreveu, todas as promessas da mão de Jesus não são como uma pá que vão me tirar, mas são uma joia que vão me enriquecer. Promessa, irmãos, vale a pena ser cumprida. O que nós precisamos não é que os fatos sejam diferentes, mas que os filtros que eu coloco diante dos meus olhos mudem. Coloque o filtro de eternidade diante dos seus olhos. Coloque o filtro de prioridade diante dos seus olhos. Entendam, irmãos, que essa vida passa. Esse mundo passa. Mas o que permanece é aquilo que sai da boca do Senhor. Isso não muda, isso não passa, irmãos. Tem muita gente, e a minha bronca da geração de Demas, que teve fé para se levantar, que teve fé para começar a caminhar,
e agora se encontra no meio do caminho. Onde a gente se encontra? Nós estamos caminhando com Deus, no meio do caminho. Mas, irmãos, ainda não é tempo de parar. Ainda não é tempo de parar. Talvez é no meio do caminho que a gente começa a duvidar. Será que Deus é fiel de verdade para cumprir aquilo que Ele prometeu? Será que esse Deus é realmente poderoso para fazer com que eu viva aquilo que Ele disse que eu vou viver? Irmãos, o nosso desafio não é começar, o nosso desafio é eu permanecer quando eu não vejo Deus fazendo aquilo que talvez Ele disse que faria. Você sabia que tem uma guerra por você nesse momento? O seu natural, irmãos, o tempo todo quer sabotar o sobrenatural de Deus na sua vida. O seu natural, ele detesta o sobrenatural de Deus na sua vida. Irmãos, permaneça crendo. Duvide das suas dúvidas, mas não duvide de Deus. Duvide daquilo que você sente, mas não duvide de Deus. Duvide da sua inconstância, mas não duvide de Deus. Porque, irmãos, pode parecer óbvio, mas se eu quero continuar, eu não posso parar. Se eu quero avançar para Deus, eu não posso retroceder. A gente já caminhou, você já caminhou muito para retroceder hoje. Duvide daquilo que você sente, mas não duvide daquilo que sai da boca de Deus. Como o nosso pastor sempre fala, quando você não sabe o que fazer, faz aquilo que você já sabe que tem que fazer. Se Deus te deu uma ordem, uma direção, lembra dela, porque enquanto Deus não disser outra coisa, aquilo que Ele falou primeiro ainda continua valendo. Irmãos, não sabe o que fazer? Vai ler a Bíblia, irmãos, e você vai conhecer a vontade do Senhor. Mas não pare, porque tem muita gente abortando os sonhos de Deus para dar ouvidos a sentimentos e não dar ouvidos a palavras. Jesus quer te confrontar nessa tarde, irmãos, e te levar a entender que no meio do povo dele é uma grande divisão. A divisão daqueles que se movem por uma direção e aqueles que se movem por uma sensação. Nós não caminhamos por sensações, amém, irmãos? Caminhamos por direções de Deus. Por isso, olha para quem está do seu lado e diz assim: ei, sentimentos passam. Sentimento passa, viu, irmãos? Sentimento passa. Tem muita gente desistindo e saindo da igreja por causa de sentimentos. Tem muita gente deixando a dúvida entrar no seu casamento por causa de sentimentos. Tem muita gente colocando em xeque as promessas de Deus por causa de sentimentos. Mas, irmãos, sentimentos não são confiáveis. Jesus é confiável. Sentimentos mudam todos os dias, mas Jesus, Ele não muda. As promessas que Jesus fez para a sua vida não são de sentimentos, elas são palavras de vida eterna. E elas não passam, irmãos. Não faz sentido. É bobagem, é pouco eu abdicar daquilo que é eterno por aquilo que é transitório. Eu abdicar daquilo que não vai ser abalado. De vida com Deus, todos nós, irmãos, queremos caminhar com o Senhor e queremos que a nossa história seja contada. Esses dias, pastor Cris, eu estava na BR e eu vi na placa de caminhão que ministrou ao meu coração. Ele fala assim: legado é quando o homem vai e o nome dele fica. Eu falei: uau, é isso aí. Todos nós queremos, irmãos, que talvez a gente vá, mas o nosso nome permaneça. Mas eu quero te dizer algo: quer permanecer repercutindo e falando essa geração, mesmo depois que você for? Talvez o mundo vai te dar muitas receitas. Eu digo algo: confie no Senhor e dependa dEle todos os dias. Viva uma história que vale a pena ser escrita. Porque, meus irmãos, a sua identidade, o seu chamado e a sua salvação são eternos. As promessas que Deus te deu são palavras de vida eterna, mas os seus sentimentos são transitórios e não vale a pena confiar neles. O desânimo, o cansaço, as perseguições, eles são momentâneos. Eu estava lembrando muito da pastora Jesus esses dias, de uma frase que ela fala e que eu lembro muito: meu filho, tudo passa, tudo passa. O dia mau não pode ter o poder de me fazer desesperado, porque ele passa. Mas o dia bom também, ele não pode me deixar orgulhoso, inflado, porque o dia bom também passa, irmãos. Tudo é momentâneo. Nós não somos momentos. O meu pior momento não determina quem eu sou, e o meu melhor momento também não determina quem eu sou, porque eu sou aquilo que sai da boca de Deus, eu sou aquilo que Ele diz. Não confie em sentimentos, irmãos, porque quando eu começo a pautar a minha trajetória de fé por essa confiança, irmãos, eu começo a entender o que Deus tem para mim.
Talvez seja preciso sobre nós uma fé simples, uma fé infantil, de crer e confiar. De como uma criança, eu entender que eu posso pular, que o papai vai me segurar. De como uma criança, eu entender que aquilo que eu não sei, eu posso pedir para o meu pai que ele vai me dar. De que aquilo que eu não alcanço, eu posso pedir que o meu pai é grande e ele vai buscar para mim. Irmãos, existe provisão para quem caminha num propósito. Acredite nisso, por mais que esteja doloroso, e talvez essa dor não é somente de coisas ruins, mas a dor de querer fazer algo que você sabe que Deus não quer, de querer alegrar sua carne, de querer dar ouvidos para amizades, de querer insistir em relacionamentos onde Deus não está. Irmãos, entenda, não há nada que eu faça por amor ao Senhor, onde Ele não me recompense. Não há nada que eu faça por amor e fidelidade a Jesus, que Ele não me retribua, que Ele não me empodere, que Ele não me entregue. Irmãos, vale a pena. Deus não se esquece de você no dia mau. E o dia bom também não é sinônimo de que Deus está ao seu favor. Irmãos, confie no Senhor. Eu quero te dizer algo, há uma guerra pelo seu coração. Ah, se você soubesse como tem uma guerra pelo seu coração sendo travada hoje. Há uma guerra pela sua atração, pelo seu tempo, pelo seu dinheiro, que está sendo travada hoje. Ah, se você soubesse, igreja, como o seu coração é precioso, você guardaria ele com mais cuidado. Irmão, se eu não me aproximo de Deus, o meu coração vai querer aquilo que não é Deus. Se eu não confio em Jesus, irmãos, o meu coração vai começar a querer desejar aquilo que não é Jesus. Tem talvez gente tentando entender tanta coisa que esqueceu de confiar. Irmãos, não se trata de entender tudo, viu? Porque a gente não vai entender de vez em quando. A gente não tem respostas para todas as coisas. Mas a gente é crente, irmãos. E a gente confia que servimos a um Deus que cuida de nós. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Irmãos, entregou a vida para Jesus, já era. A gente acha que pode entregar algo para Ele e ter o controle. Irmãos, quando eu entrego, não é meu mais. Quando eu entrego, é dEle. Quando eu entrego, é dEle. Eu estava lembrando esses dias, e aqui eu começo a finalizar, do exemplo de Pedro. Todos aqui lembram de uma passagem bíblica onde os discípulos estão com Jesus, os discípulos estão no mar, e há uma grande tempestade, eles estão num barco. E de repente aparece Jesus caminhando sobre as águas. E é interessante, irmãos, que Jesus entra em cena no meio de uma tempestade. Uau! E ali ele chama Pedro para caminhar com ele. E Pedro vai. Pedro caminha sobre o mar. Pedro caminha sobre a impossibilidade. Mas há um momento que os olhos de Pedro saem de Jesus. E Pedro começa o quê, irmãos? Ele afunda. E sabe, Deus me falou muito nessa passagem que há grupos de pessoas que estão olhando mais para o como do que para quem. Irmãos, Pedro começou a afundar talvez quando ele começou a se preocupar mais como um homem poderia andar sobre o mar do que quem havia chamado esse homem para andar sobre o mar. Não se trata de como, irmãos, porque caminhar com Deus é impossível aos olhos humanos. As promessas que Deus tem para você, elas são impossíveis e por isso mesmo, elas são promessas de Deus. Se trata não de como, não das circunstâncias, mas de quem está te chamando, irmãos. Se foi Deus que te chamou, entenda que Ele é fiel para cumprir cada palavra que saiu da boca dEle. Se foi Deus que te chamou, descansa no Senhor. Talvez você não esteja vendo e algumas coisas eu ainda não vejo, irmãos, mas fé é isso. Fé não é tocar nesse púlpito. Fé é eu saber porque eu estou tocando. Mas a minha fé, ela diz que o impossível é real, porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Se minha mente está somente preocupada em como vai ser, eu vou afundar, porque não se trata de como vai ser, se trata de quem eu estou olhando. Porque Deus, irmãos, é especialista em milagres. Eu não me escolheria, irmãos, para viver o que eu vivo hoje no Senhor. Eu não me escolheria para estar aqui ministrando hoje. Porque, irmãos, não se trata do modo que você enxerga a sua vida, mas se você confia que você é aquilo que sai da boca dele. Uma geração de Demas, irmãos, caminha por vistas, mas nós não somos essa geração.
Somos o povo que começou bem, mas que vai terminar bem. Ou talvez o povo que não começou bem, mas que para a glória de Deus vai terminar bem. Deus está fazendo algo agora, irmãos, na sua vida. Exatamente hoje. Por isso receba ânimo de Deus para a sua vida. Receba confiança e coragem. Porque Ele é tudo aquilo que Ele diz que é. Porque Ele é fiel e confiável. Porque, irmãos, não é sobre nós, sobre os nossos méritos, não é sobre a nossa aparência, não é sobre a nossa capacidade, não é sobre a educação que tivemos, não é sobre os pais que tivemos, não é sobre a casa onde nascemos, é sobre a nossa confiança no propósito do Senhor para as nossas vidas hoje. Não se trata, irmãos, daquilo que vem contra mim, mas de como o meu coração está na presença dEle. A gente não sabe como vai ser, mas eu sei quem me chamou. A gente não sabe como vai ser, mas nós confiamos e sabemos porque conhecemos Ele, o seu caráter e a sua palavra. Caminhar por fé, irmãos, exige que a gente seja menos tolerante com aquilo que se opõe a Deus. Caminhar por fé, irmãos, é para todos, mas também ao mesmo tempo é para aqueles que desejam viver algo profundo no Senhor. Tem uma frase que eu carrego já há algum tempo, do pastor Bill Johnson, que ele escreve assim: se você quer experimentar a paz que excede todo entendimento, você precisa abrir mão do direito de entender. Se eu quero experimentar toda a plenitude do que Deus tem para a minha vida, irmãos, eu não posso querer entender tudo. O que precisamos é saturar o meu coração, o nosso coração de revelação e das palavras do Senhor. É confiar nele, é declarar Ele, é ter bom ânimo, porque a nossa esperança mora no futuro, e Deus já está lá. É confiar, irmãos, que a gente está sendo cuidado por Deus. É confiar de que tudo aquilo que a palavra dEle declara são promessas. Eu quero lhe convidar nessa tarde. Comece a lembrar de promessas do Senhor sobre a tua vida. Abra a gaveta, de manhã Deus me deu uma visão muito clara de papéis guardados em gavetas escuras. Irmãos, as palavras que Deus falou um dia, Ele continua dizendo. As promessas que Deus fez um dia, elas continuam de pé. As palavras que saíram da boca de Deus, elas continuam valendo. Você precisa crer. Confie naquilo que Deus já liberou sobre a sua vida e tenha coragem, irmãos. Coragem de abdicar daquilo que seja necessário para viver propósitos e promessas de Deus. Tenha bom ânimo, porque a nossa esperança mora no futuro, ela mora em Deus. Sabe, eu quero encorajar o seu coração nessa tarde. Escute algumas promessas que Deus fala ao seu respeito. Feche seus olhos. Escute pela fé algumas promessas que Deus diz ao seu respeito. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Salmos 73, 26. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam o Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 29. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda, e mais alegremente ainda nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. 2 Coríntios 12, 9. O Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem eu temerei? Quando os homens maus avançarem contra mim, eles, meus inimigos e meus adversários, é quem tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu confiarei. Salmo 27, 1. E eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16, 33. Irmãos, eu quero te fazer um convite, em você entender que a promessa que Deus fez no início da jornada, ela continua fiel e viva durante a jornada.
Mas você precisa manter o seu coração firme naquilo que Deus já prometeu um dia, para não desistir no dia mau. Confessar palavras de fé, declarar e lembrar, dar ordens a você mesmo, como Davi um dia declarou, Salmo 42:5, porque você está tão triste, assim, ó minha alma, porque ainda está tão perturbada dentro de mim. Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Declare para você no dia mau, quando a tentação vier, quando o desejo de se afastar do Senhor vier: ei, alma velha teimosa, ei, coração obstinado, espera em Deus. Aquieta, coração, espera em Deus. Esse mundo não é para você, coração, o teu lugar é no Senhor. Irmãos, eu quero te dizer que só escreve uma história ao lado do Senhor aqueles que ousam permanecer. Aqueles que decidem não abdicar de uma posição no Senhor. Aqueles que decidem cavar mais fundo no Senhor e declarar: eu tenho palavra de Deus, eu tenho promessa de Deus e elas vão se cumprir. Irmãos, quando eu consigo contemplar o Senhor, fica mais fácil entender algumas coisas. Quando eu consigo caminhar no Senhor, é mais fácil e é possível viver uma vida de santidade. Quando eu entendo as promessas que Ele tem para mim, é possível viver uma vida de santidade. Mas o problema, irmãos, é que se a gente não está ouvindo nada de Deus, nós não vamos ter nada de Deus para declarar para nós no dia mau. Se eu não tenho parado para ouvir promessas e palavras de Deus sobre a minha vida, eu não vou ter combustível para caminhar no dia mau. Nesse culto, igreja, eu não estou dizendo nada novo para você, mas eu quero lhe lembrar de verdades que você já conhece e que você não pode esquecer. Durante a semana, quando o problema vier, ou quando o desejo de amar o mundo vier, lembre, irmãos, que você precisa se agarrar às promessas do Senhor. Elas são fortalezas que vão proteger o seu futuro. Essas promessas são fortalezas que protegem o seu futuro. Feche seus olhos. Quero orar por você nessa tarde. Comece a lembrar no seu lugar promessas que um dia Deus declarou, sonhos que um dia você declarou diante do Senhor. Nós choramos tantos esses dias de jejum, lembrando de gente que se afastou do Senhor, gente que um dia declarou e cantou coisas profundas para o Senhor, mas que um dia pararam, que um dia olharam para as circunstâncias e pararam, que um dia abdicaram de uma posição do Senhor por amor ao mundo. Irmãos, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará, mas nós não somos esse todo mundo, nós não somos esse muito. O amor de muitos esfriará, mas não o amor de todos, porque o meu e o seu amor, ele vai permanecer no Senhor. Decida nessa tarde, irmãos, esse começo de noite, se há estruturas, convicções, projetos, propostas ou relacionamentos que não glorificam o Senhor e que você não tem forças para desistir. Irmãos, perca essa queda de braço para Jesus. Uma geração de Demas é uma geração que começa bem, que andaram com pessoas que amaram a Deus, mas que não protegeram seu coração diante de Deus. Irmãos, há um lugar de obediência que é seu. Não se trata das pessoas que andam com você. Não se trata, irmãos, daquilo que o seu currículo espiritual já fez um dia. Mas desejei o Senhor ontem e vou continuar desejando Ele hoje e desejarei ainda mais amanhã. Seja ousado nessa hora. Glória a Deus. Glória a Deus. No dia mau, glória a Deus. No dia bom, glória a Deus. No dia mau dependa, mas no dia bom dependa ainda mais. Papai querido, nós louvamos o Teu nome nessa tarde, Senhor, pela Tua palavra. Nos dobramos diante dela, Senhor. Nós nos dobramos diante da Tua palavra, meu Deus. A nossa casa vai Te amar. Nós repreendemos, meu Deus, esse espírito de Demas do meio do Teu povo. De pessoas que começaram a caminhar, mas abdicaram por amor ao mundo e não, Deus. E eu peço, papai, para alguns nesse lugar, mostra o Teu amor. Ama tanto eles que eles se constranjam, Deus, o Teu amor.
Para alguns, Senhor, se o Senhor precisar, pesa a tua mão, mas que voltem para ti. Mas Deus, que sejamos como Davi um dia declarou no Salmo 46. Meu Deus, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da adversidade. Há um rio que flui do Teu trono e que nós podemos beber de graça. E esse rio nos alimenta, nos sustenta. Deus, e daquilo que nós temos vivido no Senhor, nós confiamos. Tu és totalmente amável. O Teu amor é melhor do que o vinho. O Teu amor é melhor do que o prazer desse mundo. O Teu amor é melhor do que aquilo que podemos imaginar. E no nome de Jesus, Senhor, nos convence que só tem uma vida para nós, que é do Teu lado. Amém, irmãos?